já está comigo aqui no estúdio principal do Grupo Tarobá de Comunicação, é presidente da ASIC. Michel Lopes, bom dia para você, obrigado pela participação. Bom dia a todos os telespectadores, é um prazer enorme estar com todos vocês, e conversar um pouquinho sobre esse inimigo invisível que é o coronavírus. Claro que hoje a gente vai falar a respeito da saúde, sanidade, comércio também, Cascavel e outras cidades, todo mundo sintonizando o nosso programa. Além do Michel, a gente tem um time, uma equipe fantástica também de especialistas que já aparecem aqui também na nossa tela da informação, representantes que entendem do poder econômico, especialistas em administração, vamos falar de transporte, Dr. Rodrigo Nicasso também representando o Consamu para a gente falar de saúde, precauções e tudo mais nessa edição que só está começando. Eu quero fazer contato também com o nosso repórter, o Rogério Antunes, que participa ao vivo dessa edição do nosso Jornal Tarobá Especial, com informações de momento. O Rogério, nesse momento, está no centro da cidade de Cascavel, já aparece aqui na tela da informação. Um movimento, né, Rogério, bastante diferente daquele que a gente vê em dias comuns. Comércio com portas fechadas nesse sabadão. Bom dia para você, Rogério. Oi, Wagner, excelente dia a vocês aí no estúdio que acompanham a nossa programação aqui pela TV Tarobá Cascavel. Pois é, você disse, a gente está no centro de Cascavel, no coração da cidade, Avenida Brasil, e a gente observa ainda por aqui uma certa movimentação, tanto no trânsito aqui, carros passando, e também ali do outro lado, no canteiro central. Ciclistas transitando por ali e também pedestres fazendo uma caminhada. Ou seja, tem movimento ainda no centro de Cascavel quando a recomendação é para ficar em casa e essa recomendação de isolamento social segue valendo por tempo indeterminado. A gente ressalta também o que eu e o Flávio Frison observamos andando aqui pelo centro. Algumas lojas que vão poder abrir a partir de terça-feira já estão adiantando a limpeza, a higiene do local. Essa é a principal recomendação. Na segunda-feira, as lojas que poderão abrir, ou seja, aquelas com até 9 funcionários registrados, deverão fazer essa limpeza na segunda-feira para poder abrir na terça, certo que com uma série de restrições. Algumas medidas devem ser seguidas à risca também para poder fazer a abertura das portas, ou seja, vai ter que disponibilizar tanto para o cliente quanto para o funcionário álcool em gel, sabonete líquido e também papel toalha. Coisas simples, mas que devem ser seguidas à risca. A gente tem também uma reportagem com todas essas restrições que o repórter Eduardo Simões preparou para a gente sobre as mudanças no decreto que já começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O novo decreto municipal de Cascavel passa a valer a partir de terça-feira, 7 de abril. O comércio da cidade, fechado desde o dia 20 de março, deve reabrir gradativamente. As lojas com até 9 funcionários podem voltar ao trabalho e atender os clientes a partir de terça. Na segunda-feira, 6 de abril, devem higienizar os estabelecimentos e garantir a segurança dos clientes e dos funcionários. Quem tem até 9 funcionários, vai haver um conflito, às vezes tem 10, um está de férias. Tudo isso nós vamos ter que administrar as excepcionalidades de uma medida como essa, que não tem um formato certinho, ela tem que ter um corte. Bom, vai poder atender dentro, claro, respeitando as restrições. Uma loja que tenha capacidade para, no seu alvará ou no laudo do bombeiro, diz lá, capacidade, 80 pessoas. Ela não pode atender 80, tem que atender 50% da sua capacidade, né? Muitas empresas que têm condições de atender por lá dentro fechado, ele tem mais de 9 funcionários, tem 20 funcionários, mas ela não abrindo, ela pode trabalhar dentro com as restrições. Então, viu, o que precisa é bom senso e responsabilidade. Não adianta querer fazer as coisas escondidas, porque o vírus, a qualquer momento, ele revela. Com as novas medidas, mais de 43 mil pessoas poderão voltar ao trabalho. Mas o transporte público continuará restrito a trabalhadores dos serviços essenciais. As novas medidas foram anunciadas no momento em que a cidade registrou o maior número diário de confirmações da doença. Nesta sexta, foram 9 testes positivos para a Covid-19. Agora, o município contabiliza ao todo 25 casos confirmados, uma morte e mais de 1.300 casos suspeitos. Tem que ficar muito claro que nós não estamos relaxando.
Nós estamos permitindo uma flexibilização em cima de tudo que já vem sendo feito ao longo dos últimos 20 dias, com análise desses casos que estão acontecendo, e se porventura percebermos e analisarmos na terça e na quarta-feira de que não há um comprometimento de toda a nossa população com as medidas de contingenciamento e distanciamento, nada impede o COI de se reunir e deliberar por um novo fechamento total do comércio e de todas as ações. 11 horas e 9 minutos, já começam a chegar perguntas sobre o que pode abrir e o que tem que permanecer fechado a partir de terça-feira. Então, no decorrer desse nosso programa especial, a gente vai fazendo e te mostrando algumas telas aqui do que pode e não abrir. Vamos colocar a primeira para a gente conferir juntos. Então, falando de eventos, falando também de abertura de comércio. A gente já tem essa primeira que aparece aqui, então, para a gente poder ver. Olha só, reuniões e eventos. A gente tem não permitido reuniões e eventos em ambientes públicos ou privados, reuniões de associações, eventos festivos privados, eventos comerciais, festas, encontros, reuniões em condomínios, clubes e academias e congêneres também. Todos esses que estão aparecendo na tela, então, recreativo, associação, clube de pesca, spas, saunas, academias de musculação. Tem uma reunião, inclusive, que vai acontecer às 2 horas na Prefeitura de Cascavel com representantes de academia, quadras, academias de natação, academias de dança. Todas essas classificações aqui, então, não estão permitidas para abertura a partir de terça-feira, viu? Todos esses detalhes também a gente vai atualizando no nosso portal Tarobá News, atualizado 24 horas por dia. 11h10, Michel, a gente viu agora alguns departamentos, alguns setores que não está permitida a abertura, já que é uma abertura gradativa a partir então da terça-feira. Como que a ASIC, como que vocês, a Associação Comercial e Industrial de Cascavel, vem acompanhando esse debate, essa discussão junto ao município, junto à Prefeitura, junto à Câmara de Vereadores também? Acho que é importante enfatizar que a diretoria da ASIC, ela trata todos os assuntos de forma institucional. E nós temos internamente, estamos muito sensíveis a tudo isso. Eu acho que o que mais importa nesse momento realmente são as nossas vidas, né? A vida das pessoas. E todas as decisões que nós temos tomado institucionalmente é sempre voltada à conciliação daquilo que é possível voltar, né? Dentro de uma linha de raciocínio lógica preservando as vidas. Nós temos trabalhado internamente com o objetivo de voltar, sim, gradativo, né, com todas as restrições que o momento exige. E é isso que a gente tem feito diuturnamente junto ao poder público para que a gente consiga conciliar, né, a preservação das vidas com a possibilidade de nós mantermos, então, os estabelecimentos comerciais funcionando. A economia, ela está na mesma balança, né, que a saúde pública, no que tange especificamente a forma como a gente consegue, através da economia, manter a saúde. Se a gente não tiver esse equilíbrio, né, nós teremos vários problemas ali na frente. E a gente conversa também mais uma vez com o Rogério Antunes agora, Michel, porque a gente falou muito dessa questão de saúde, de comércio e tudo mais. Vamos atualizar os casos em nível de Paraná. Daqui a pouco deve sair um novo boletim também atualizando casos de Cascavel, mas agora a gente vai falar Cascavel, Foz do Iguaçu, estado como um todo. De acordo com o último boletim que foi divulgado, Rogério, quantos casos nós temos aqui no estado do Paraná? Olha, Wagner, do Paraná são aí ao todo mais de 307 casos registrados do novo coronavírus. Aqui em Cascavel, mais 9 casos foram registrados ontem. Aí são pacientes entre 6 homens e 3 mulheres com idades entre 22 e 67 anos. A maioria, o que chama a atenção nesse número, é jovem. Apenas 2 pacientes têm histórico de viagem internacional. Aqui em Cascavel, a soma de casos do novo coronavírus, então, é de 25 casos. Lembrando também que a gente já teve uma morte pela doença essa semana aqui de um empresário de 66 anos de idade, até comoveu muita gente aqui durante esta semana. Em Foz do Iguaçu, já são 23 casos confirmados do novo coronavírus. A situação por lá
também é bastante preocupante. Muitos casos já foram descartados. É claro que esse boletim ele vem sendo atualizado a todo momento. São várias cidades no estado, tem 5 mortes confirmadas em todo o estado até o momento também. Wagner, a situação se torna bastante preocupado, até porque os resultados vão saindo e esse número só vai subindo a cada dia. Obrigado, Rogério, pela participação, e no decorrer desse nosso programa a gente vai atualizando os casos em nível de estado, regional e também governo federal. Agora a gente fala então com a Patrícia Sonsim, 11 horas e 14 minutos. Bom dia. 11 horas e 30 minutos, eu estou com o Michel Lopes, que é presidente da SIC, a Associação Comercial e Industrial aqui de Cascavel. Michel, a gente tem mais uma dúvida, que é uma dúvida compartilhada de muita gente. Por que, neste momento, a decisão é abrir apenas comércios com até 9 funcionários? Eu acho que nesse momento a gente precisa praticar algumas virtudes do homem. Nós temos que ser resilientes, né, e adaptarmos essa resiliência e a empatia pelo próximo. Nós sabemos que é muito difícil se colocar no lugar do prefeito municipal, que ele precisa tomar decisões. A SIC, em nenhum momento, e eu acho que isso aqui a gente precisa deixar muito claro, que em nenhum momento solicitou ao Paço Municipal que fosse feita essa tomada de decisão para que se limitasse a 9 empregados registrados. A nossa sugestão desde o início, desde o isolamento, né, que aconteceu há 14 dias com a implantação da quarentena em Cascavel, nós estamos trabalhando junto à Prefeitura num sentido mais amplo, né, dentro de uma amplitude para atender o máximo de estabelecimentos na cidade. E a SIC sim se posicionou para que nós tivéssemos um retorno gradativo, né, com várias restrições, como o momento realmente exige, porém a gente gostaria que fosse atendido a todos de uma forma isonômica. Então, para que todos fossem atendidos de igual forma, de repente não com 9, de repente até com menos, com 5 empregados por estabelecimento comercial. Então, sim, a partir desse momento nós estaremos trabalhando para que isso se torne possível a partir da outra semana, mas nós temos que respeitar, como eu disse, porque é muito fácil as pessoas reclamarem, né, ou não estarem contentes nesse momento, mas do outro lado tem uma autoridade que precisa tomar, né, essas medidas, e a medida que ele achou mais assertiva nesse momento foi de até 9 empregados registrados. A gente tem mais uma tela aqui do que abre e o que permanece fechado a partir de terça-feira, então. Já aparece aqui, olha só, clínicas e consultórios veterinários estão abertos. Pet shops e lojas agropecuárias, então, permanecem fechados os pet shops, viu? As lojas de produção agropecuários, essas se mantêm abertas, sim, viu? Comércio e prestação de serviço em geral. Lojas comerciais, aberto, com essa restrição de até 9 funcionários. Comércio ambulante, fechado. E-commerces, aberto, no restante também. Agências bancárias e agências lotéricas, aberto com restrição, atendimento com agendamento ou autoatendimento. Prestações de serviço em geral, prestações de serviços essenciais à manutenção da saúde ou da vida humana e animal, aí sim, estes permanecem abertos então. Tem uma pergunta que chega aqui de um telespectador, a gente já vai colocar na tela também, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. Olha só, é o Raul, do bairro Periolo, aqui mesmo de Cascavel, viu? Tenho um caldo de cana na cidade de Cascavel. Já posso atender a partir de terça-feira, Michel? Boa pergunta, Raul. Infelizmente, acabamos de ver ali que os ambulantes eles estão proibidos de exercer suas atividades, né? Agora, temos que entender também o caso do Raul, se ele é MEI, se ele não é, mas de uma forma geral, né, pelo que a gente entendeu da pergunta, infelizmente ele vai ter que aguardar mais um pouco. E Raul, ao que tudo indica também, você tem direito ao Corona Voucher, que é esse aporte de R$600 aí, feito pelo governo federal. É mais ou menos isso, né, Michel? Isso mesmo. Rodrigo, mais uma vez participando com a gente. Esse cuidado, a gente vem falando disso, não é para causar pânico, nada disso. É para orientar, para que todos tenhamos a mesma linguagem e cuidado consigo e também com o próximo. Vamos ver mais uma tela aqui do que abre e permanece fechado, então, a partir de terça-feira no comércio aqui de Cascavel. Lembrando que essa definição foi feita ontem à noite pelo prefeito Leonardo Paranhos, aqui em Cascavel, e uma comissão montada por ele. Na segunda-feira nós teremos um novo pronunciamento. Segunda-feira será um dia de colocar a casa em ordem, das empresas se organizarem, fazerem a higienização de modo geral, por isso a abertura é só na terça-feira. Olha só, no setor de agropecuária, lojas de peças abertas, assim como lojas de máquinas, implementos
equipamentos, oficinas mecânicas destinadas, claro, ao setor, lojas de insumos, lojas de produtos veterinários destinados também ao setor. No setor agropecuário a gente falando. Tem mais um aqui, olha só. Tabelionatos e cartório permanecem abertos, distribuidoras de bebidas, de água aberto, de outras bebidas, exceto aí pelo meio de sistema de entrega, esses estarão fechados, viu? Postos de gás e de combustível também, ambos abertos. Feiras, feira de qualquer tipo, hein? Fechada, e a feirinha do pequeno produtor, então, aberta com restrição somente pelo drive-thru, viu? Orientação para você que nos acompanha. Lembrando que estamos em rede, portal, mídias sociais, TV e também Rádio Tarobá FM 95.7. Michel Lopes é presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Cascavel e tem uma dúvida que é uma dúvida comum, todo mundo está se perguntando. A gente já consegue aqui, associadas à SIC, nós temos 3.700 empresas. Neste período em que as empresas permaneceram fechadas, a gente já consegue ter alguma avaliação, alguma previsão de prejuízo, seja orçamentário ou algum levantamento, por exemplo, de um caso de demissão nesse sentido? Nós fizemos um levantamento, ele não é um levantamento oficial, nós entramos em contato com mais de 20 empresas de contabilidade da cidade, logo no início do dia 16 até o dia 20 de março, e por um cálculo estatístico a gente fez uma previsão, e isso foi uma informação que a gente teve, né, como uma notícia bastante triste, que nesse período foram demitidos praticamente 3.000 pessoas em Cascavel. É óbvio que esses números a gente não tem como trazer como oficiais, isso a gente só vai conseguir saber através do CAGED, né, e o CAGED ele está sendo entregue até o dia 7, então provavelmente aí, né, durante essa semana a gente vai ter números oficiais para Cascavel. Mas infelizmente, né, esse vírus, ele tem impactado diretamente na economia, nós temos percebido isso, temos levantado, né, várias informações a esse respeito e por isso que a gente trabalha tanto para que a gente retome as nossas atividades com todas as restrições, como a gente vem falando, né, todos os dias, mas nós precisamos retomar a nossa economia. Lembrando que o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ele é atualizado pelo próprio Ministério do Trabalho. Essa divulgação nova deve acontecer no dia 7, seria na terça-feira, então a gente já vai ter uma noção maior desse impacto. Lembrando que a gente está falando só de Cascavel, falando apenas dessas empresas, essas 3.700 empresas que são associadas à SIC e também trabalhadores formais, que são aquele com CLT. Aí a gente começa uma nova discussão, um novo debate também, orientação para essas pessoas, como proceder, quem tem acesso, quem sabe, a esses R$600, quem vai ter acesso ao auxílio desemprego aí, aquele aporte que tem do governo federal. Michel, ainda falando de comércio, essa restrição total, ela termina na segunda-feira. Na terça, então, a gente começa com a abertura parcial do comércio. Qual é a principal preocupação da SIC neste momento? A SIC que não fez esse pedido oficial para o fechamento, mas que vem acompanhando e orientando principalmente os empresários a partir dessa abertura. Todas as orientações estão sendo feitas, mas lembrando que o próprio decreto do prefeito deixa claro que a gente vai ter uma avaliação, na terça-feira abertura parcial, neste momento, olha como é a situação, tudo fechado, mas uma avaliação vai acontecer. Se na quarta-feira o resultado da terça não foi bom, como nós vimos em Francisco Beltrão, né? Francisco Beltrão abriu o comércio na segunda, não deu certo, na terça veio a primeira confirmação já do caso também, e aí resolveram dar um passo atrás. Vocês também estão acompanhando isso de perto, né? Sem dúvida nenhuma. O prefeito deixou muito claro ontem, né, na coletiva de imprensa, dizendo que se os empresários não tomarem as medidas necessárias, ele vai retroagir e vai fazer o fechamento total, né, esse lockdown completo a partir da próxima quarta-feira, quando terá uma nova reunião do COI. Nós temos essa obrigação, nossa responsabilidade enquanto empresários que somos, né, de orientar através da nossa entidade todos os empresários, todos os associados da SIC para que implantem nessas medidas de profilaxia interna. Nós precisamos, está no anexo 1, né, desse decreto que vai ser publicado e a gente precisa estar muito atentos e fazermos, né, o nosso dever de casa. Como que a SIC tem trabalhado nesse período de quarentena de comércio fechado também? Os profissionais estão trabalhando lá, estão trabalhando de casa? Como que a gente tem feito esse atendimento, principalmente ao empresário? Porque as dúvidas são muitas, né? Isso, nós internamente a gente está trabalhando através de rodízios e através de home office, né? Então tem muitos colaboradores da entidade que estão em suas casas fazendo um atendimento aos nossos associados e os coordenadores, né, dos nossos departamentos estão trabalhando através de rodízio interno.
Agora 11 horas e 58 minutos, lembrando que essa edição especial do nosso Jornal Tarobá, ela está ao vivo em todas as plataformas e a gente tem mais uma tela aqui, Michel, para a gente dar uma olhada no que abre e o que permanece fechado a partir de terça-feira. Lembrando que é uma abertura gradativa do comércio aqui de Cascavel. Por isso, continue as medidas de segurança, senão na quarta-feira nós poderemos voltar a fechar tudo novamente, porque saúde é prioridade, viu? Shopping Center, então. Todo tipo de shopping, de modo geral, então, permanecem fechados, viu? Exceto o serviço de alimentação por delivery. É importante a gente deixar isso. Claro, isso vale para camelô também, porque enquadra nessa mesma definição aqui. O pessoal falou do shopping São Paulo, mantém fechado até segunda ordem, viu? O transporte local ou intermunicipal, enfim, passageiros, individual ou coletivo, nós temos permissão com restrição, call center todos aberto, transporte terrestre de cargas, transporte aeroviário e transporte aeroviário de cargas, estes sim estão todos permitidos, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com essa edição especial do nosso Jornal Tarobá de sábado. Fique com a gente, um pé lá, outro cá, nós já estamos de volta. O Rodrigo Nicásio, claro, é pensar em si e pensar também no próximo. Michel, a gente fala de comércio aqui. Hoje, quantas empresas estão associadas à Associação Comercial e Industrial de Cascavel? Aproximadamente 3.700 empresas. E a gente fala muito dessa questão da restrição dos 9 colaboradores para abrir o comércio a partir de terça-feira. Quem não vai abrir para atendimento ao público, trabalhando interno, pode ter mais gente trabalhando ou também não? Toda empresa, ela, até hoje, né, desde o início do decreto, desde a implantação da quarentena, isso ficou claro que ninguém está proibido de trabalhar internamente. Obviamente que a gente tem incentivado um plano de contingenciamento interno com meios de profilaxia para que a gente possa respeitar, então, né, dentro desse ambiente operacional, né, dentro das empresas, que a gente consiga estar trabalhando internamente. Essas empresas nunca foram proibidas de estar trabalhando internamente sem atendimento ao público e continuam podendo fazer isso, né? Então agora esse novo decreto ele permite que as empresas até 9 empregados registrados possam fazer a abertura ao público, porém as outras ainda continuam com a possibilidade, né, de permanecerem trabalhando internamente. A gente viu a tela agora há pouco que a Daniele Wolff mostrou que escritórios podem abrir, então escritórios de advocacia ou o pessoal que está trabalhando interno também, lembrando que tem que tomar todo cuidado. Tem mais uma pergunta que chega aqui de telespectador, internauta, que vai participando com a gente também, ouvinte da rádio Tarobá FM. Olha só, a Valdineia de Cascavel. Valdineia mandou o seguinte: bom dia, pode me esclarecer uma dúvida? As lojas dos camelôs da rua São Paulo, elas vão poder abrir então? Obrigado, ela mandando então essa pergunta. Pode ou não? São centros comerciais, né? Centros comerciais, eles não estão muito claros na lei. A gente entende que até 9 empregados sim possa fazer a abertura de estabelecimento, mas ele também coloca na lei que shopping centers, né, e centros comerciais não podem abrir, né? Então, a gente aconselha para que faça uma solicitação à Secretaria de Saúde do município de Cascavel para que possam sim fazer essa abertura, né, dos estabelecimentos desses centros comerciais. Deixa eu fazer a partir de terça-feira, agora antes do encerramento do nosso Jornal Tarobá edição especial, serviços funerários, casas de velório permitido com restrição, cemitérios estão abertos. Na construção civil, nós temos aí depósito de material aberto, loja de material elétrico também, loja de locação, prestação de serviços vinculados. Isso é importante deixar claro que está permitido. Obras da construção civil também aberto, lembrando, restrição dos 9 funcionários. E para encerrar, parques e áreas de lazer, todos permanecem fechados a partir de terça-feira, viu? E a gente teve aquela alteração no horário também de restrição à noite, viu? Agora não é mais até às 8, estende um pouquinho. No caso de supermercados, a abertura não encerra às 7, a partir já da segunda-feira, a abertura se estende até às 8 horas da noite, também para dar um tempinho a mais para quem sai do trabalho. E nós temos uma pergunta também, Michel, que chega aqui de um telespectador, a Vanderleia do bairro Clarito. As construções civis vão voltar ao trabalho também a partir de terça-feira? Construção civil é atividade essencial desde o início do decreto, né, desde o início da quarentena, e eles estão podendo trabalhar como atividade essencial, né? Agora, as casas e materiais de construção, elas poderiam estar trabalhando com as portas fechadas ao público e a partir de terça-feira. Então, aquelas que possuem até 9 empregados registrados, elas podem sim retornar ao atendimento ao público. Nós falamos desse diálogo junto à Associação Comercial dos outros municípios, as associações de modo geral, a AMOP. Como tem sido esse diálogo junto também aos parceiros, aos empresários?
Nós vimos, por exemplo, um hospital de campanha aqui em Cascavel, exemplarmente sendo construído, aí, sendo levantado em 48 horas com apoio também da parte privada. Como tem sido essa orientação de vocês e junto com outros parceiros também, Sebrae, por exemplo? Nós temos capitaneado, né? Nós criamos uma comissão interna de saúde e uma comissão também social para que a gente possa dar o amparo, né, que a gente precisa para todas as pessoas que realmente precisam, né, estão em estado de vulnerabilidade nesse momento, e a SIC tem se posicionado nesse sentido. Nós temos capitaneado, né, alguns empresários que têm interesse em financiar, então, estruturas de saúde, como o que aconteceu, né, no próprio centro de eventos, e como eu mencionei antes, né, através, inclusive, de uma estruturação do HU na ala de queimados. Isso a gente tem feito. Importante, então, que a gente lembrar que os supermercados não abrem no domingo, então amanhã não tem supermercado aberto, a partir de segunda-feira, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. A gente vai encerrando essa edição especial do nosso Jornal Tarobá de Sábado. Quero agradecer mais uma vez aos nossos especialistas que participaram conosco. O Michel, que esteve aqui com a gente, é presidente da SIC, a Associação Comercial e Industrial da cidade de Cascavel. Nós temos o Dr. Rodrigo Nicasso representando o Consamu, o Márcio também representando, ele que é administrador e conhece de mercado financeiro com especialização, e também Vander Piai, a gente falando de locomoção, ex-liquidante da Transitar Cetrans. A você que ficou com a gente, muito obrigado e, claro, agradeço os meus colegas, toda a equipe que está trabalhando aqui conosco para levar o melhor da informação, a Daniele Wolff, a Patrícia Sonsim e também o Ivan Luiz. Estamos em rede, portal, Rádio Tarobá FM, TV e também redes sociais, viu? Na terça-feira, Michel vai participar comigo de uma transmissão às 8 horas da noite. Meus colegas já aparecem aqui, Pati, Dani e também Ivan Luiz. A todos que ficaram com a gente, uma excelente